E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal, que achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode se sentar aqui de pé nessa noite em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração, mas nessa noite vamos meditar nesta palavra. Uma coisa é certa, quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão Fabiano, os judeus, o povo de Deus, esperava o Cristo, esperava o Messias. Era o maior evento esperado. E não é diferente da igreja de hoje, porque a igreja de hoje também espera o Cristo, porque a igreja de hoje também espera que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar esta igreja, pastor. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, analisamos o Antigo Testamento, nós vamos entender a esperança dos judeus. E a esperança dos judeus, qual que era, pregador? A esperança deles era o Cristo, o Messias, o ungido. A esperança deles é que um líder iria se levantar. E por que, pregador, a esperança deles era essa? Quando nós olhamos para a Bíblia no Antigo Testamento, Deus usou muitos profetas para falar acerca do Cristo. Deus usou salmistas para falar acerca do Cristo. A Bíblia vai dizer que um profeta chamado Miqueias vai lançar uma profecia dizendo assim: e tu, cidade de Belém Efrata, de maneira nenhuma é menor entre as capitais, porque de ti há de nascer o guia, de ti há de sair o guia, que vai apacentar o meu povo Israel. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o profeta Isaías profetizando, dizendo: pastor Paulo, o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá. Nós vamos ver Isaías profetizando de novo: um filho se nos deu e um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver nos Salmos 22 a aflição da cruz, nos Salmos 2 a vitória do Messias. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver tudo isso. E nesse texto que lemos nessa noite, nós vemos isso se cumprir. Porque a Bíblia vai dizer que tem pastores ali que estão ali no campo, à noite, cuidando ali do rebanho. E de repente um resplendor de luz chegou ali. Imaginou, meu domingo, você está de noite trabalhando ali, de repente uma luz vem do céu. Com aquela luz ali aparece um anjo. E aquele anjo olha para você e fala assim: não tema, porque eu vim trazer uma boa notícia. Eu vim aqui contar para vocês algo que Deus quis revelar. E o que é, pregador, que Deus quis revelar? Que neste momento, lá na cidade de Belém, está nascendo o Cristo. É isso que eu quero meditar com a igreja nessa noite. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai encontrar uma mulher chamada Maria. Uma mulher que era virgem. Uma mulher que estava ali, vamos dizer assim, namorando, conhecendo, se preparando para casar com um homem chamado José. Mas ela ainda era virgem. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher lá estando em casa, de repente que aparece um anjo de Deus chamado Gabriel. O anjo de Deus chega até ela e fala: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. O anjo chega e anuncia para Maria: Maria, é o seguinte, Deus escolheu você, e você vai ser aquela que vai carregar e vai gerar o Filho de Deus no seu mundo. Você foi escolhida entre todas as mulheres do mundo. A Bíblia vai dizer que o anjo vai dizer para Maria assim, que o Espírito de Deus vai cobrir ela, e ela iria conceber e ter um menino, iria colocar o nome daquele menino de Jesus. E assim como Deus falou pela vida do anjo, aconteceu. É passado o tempo e Maria ficou grávida. Só que tem um problema nessa história. Maria engravidou do Espírito Santo. Maria foi escolhida de Deus para uma chamada específica na terra. Mas e o seu marido? E José? Vendo a mulher parecer grávida ali, contanto que o anjo falou que ela estava grávida do Espírito Santo. E aí? A Bíblia vai dizer que José era justo, não queria infamar, não queria expor Maria com aquela situação.
que ele decide? Vou pegar minhas coisas, Madilene, vou embora. Deixa a Maria aí. Mas a Bíblia vai dizer que à noite, José dormindo, o anjo de Deus veio em divina revelação e falou com ele em sonho, dizendo: José, não temas em receber Maria, porque essa criança que está no ventre dela é do Espírito Santo. Essa criança que está no ventre dela é o Cristo de Deus. Glória a A Bíblia Deus. vai dizer então que ali começa ali as revelações de Deus operar naquele meio. Primeiro, Maria recebe a visita do anjo Gabriel e fala com ela. Agora o anjo falou com o esposo dela. Mas o texto vai dizer que eles eram de Nazaré, pastor Paulo. Eles eram da cidade de Nazaré. Mas a Bíblia diz, como eu disse, o profeta Miqueias disse que o Cristo vem de Belém. Aí eu pergunto, Deus é mentiroso? Deus pode errar? Deus não é. Quando Deus quer operar alguma coisa na tua vida, entenda, Ele vai mexer daqui, Ele vai mexer de lá, vai abrir uma porta aqui, vai abrir uma porta ali, vai fechar uma porta aqui, vai levar você no caminho que Ele quer. Glória a Deus. No caminho que Ele quer. Por que, pregador? Porque a Bíblia vai dizer, eles estando lá em Nazaré, a palavra do Senhor vai dizer que de repente veio um edito. É o seguinte, é para todo mundo subir agora para a cidade de Belém. Olha Deus trabalhando. Olha Deus trabalhando. E Deus já começa a falar o coração de alguém nessa noite. Alguma coisa aconteceu e de repente você foi levado a um caminho diferente. É porque Deus quer cumprir um propósito na tua vida. Porque Deus tem algo específico a fazer na tua vida naquele lugar. A Bíblia vai dizer que de repente ali eles têm que agora, todo o povo, ir até a cidade de Belém. E quando a gente fala de todo o povo ir até a cidade de Belém, e lá se alistar, naquele momento ali, muitas pessoas foram. Só que o texto vai dizer ali que Maria já estava avançada no estágio da gravidez, pastor Paulo. Já estava ali, vamos trazer para o dia de hoje. A Bíblia não diz para você entender. Já estava beirando os 9 meses ali. E eles vão caminhando até a cidade de Belém. E chega na cidade de Belém, irmão Vitor, já estava cheio. Não tinha mais quarto nos hotéis, não tinha mais pousada, não tinha mais lugar para eles ficar. E a Bíblia diz que ali se cumpriu-se os dias da gestação de Maria. E ali nasceu o menino. Ali nasceu Cristo. Ali nasceu aquele que mudou a sua e a minha vida. Glória a Deus. Ali nasceu aquele que nasceu para salvar os pecadores. Glória a Quando nós Deus. vamos para a Bíblia, Mateus vai escrever dizendo, pastor Paulo, Mateus vai escrever dizendo assim, que quando o anjo vai falar com Maria, vai dizer, ó, esse menino que vai nascer, você vai pôr o nome de Jesus, porque é este que vai salvar os homens dos seus pecados. É este que vai salvar o mundo. Aleluia. O menino Jesus nasce. O menino Jesus nasce. Aonde ele nasce? Ele era o Cristo. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tinha tudo. Aonde ele vai nascer, pastor Paulo? Ele não nasceu num hotel, não nasceu numa casa, não nasceu num lugar de luxo. Não. Não nasceu com um enxoval comprado de luxo que nos dias de hoje crianças têm, não. O Filho de Deus nasceu ali e foi posto numa manjedoura. Um lugar ali onde ficavam os animais. E aqui eu aprendo uma lição. Muitas das vezes o ser humano quer ser tanta coisa. E o Filho de Deus, quando esteve na terra, foi o mais humilde possível. Muitas das vezes o ser humano quer tanta coisa, quer pensar em tantas coisas. E Jesus, quando esteve na terra, sendo dono de tudo, foi tão humilde. Foi tão humilde. Tem um profeta no Antigo Testamento chamado Zacarias, que profetizou dizendo assim, capítulo 9, verso 9 do seu livro. E tu, filha de Sião, alegra-te, porque o teu rei vem, pobre, humilde, assentado sobre um jumentinho. Alguma tradução vai dizer animal de carga, filho de jumenta. Jesus sendo rei dos reis, nasceu numa manjedoura. Jesus sendo rei dos reis, andou montado em uma jumentinha, não num cavalo, não num camelo, não numa alazão, não num carro, não numa caminhonete, não. O mais humilde possível. Quando nós olhamos para o Evangelho, a gente vai entender questões de humildade. Não é pecado a pessoa ter condição. Não é pecado a pessoa ter condições financeiras, posse, não é. O que é pecado é a pessoa deixar de ser humilde, porque Jesus era humilde. O que é pecado é a pessoa conquistar alguma condição nessa terra e começar a desprezar os outros, porque Jesus não fazia nada disso. A Bíblia vai dizer ali que o Cristo ali nasce, é colocado ali naquela manjedoura. E quando o Cristo nasce, é colocado na manjedoura, começou a acontecer algumas coisas do mundo espiritual, pastor Paulo. E que coisa é essa que começou a acontecer, pregador? O diabo começou a projetar como ia matar o menino. O diabo começou a projetar como ia acabar com a vida do menino. A Bíblia vai dizer, quando a gente vai para Mateus,
Lucas vai falar dos pastores de Belém, e eu já chego no texto. Mateus vai falar dos sábios do Oriente, ou os magos, dependendo da tradução da tua Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer que quando Cristo nasce, uma estrela aparece no céu. Quando aquela estrela aparece no céu, aqueles homens sábios, alguma tradução vai dizer magos, sábios, astrólogos, como aparecer na tradução da sua Bíblia que você buscar. Eles veem aquela estrela no céu. E quando eles veem aquela estrela, eles entenderam: o Cristo nasceu. O Rei dos Judeus nasceu. O Filho de Deus nasceu. E a Bíblia vai dizer que o que aqueles homens vão até onde? Onde você iria procurar um rei, irmão? Na manjedoura ou no palácio? Eles vão até o palácio. Vão até diante de Herodes, e nós vemos aqui uma missão. Que missão? Adorar o Rei dos Judeus. Adorar o Filho de Deus. E Herodes não estava sabendo que o Filho de Deus nasceu. A Bíblia vai dizer o quê? Que daí o Herodes vai perguntar: onde vai nascer o Cristo? Bom, o profeta disse que nasce em Belém, de Judá. Começa ali a especulação. E a Bíblia vai dizer que Herodes fala para aqueles homens lá, aqueles sábios lá: ó, vocês vão lá, segue a estrela, vão lá até lá. Quando vocês acharem o menino, me avisa, porque eu também quero adorar. Mas o texto vai dizer que o plano de Herodes não era adorar o menino. O plano de Herodes era matar o menino. Você sabia? Eu e você que somos pessoas que Deus tem um plano e um projeto na nossa vida. Eu e você que somos pessoas que Deus tem uma obra a realizar na nossa vida. Satanás não é contente. E ele planeja maneiras de matar eu e você para acabar com a chamada de Deus, para acabar com o plano de Deus que tem na vida da tua vida. A Bíblia vai dizer que aqueles homens vão, encontram lá o Cristo, encontram lá o menino dentro de uma casa, oferece lá incenso, mirra para o menino. E aí a Bíblia vai dizer que ali vai ter uma revelação. Por divina revelação, eles são avisados para não voltar até onde estava o rei Herodes. Por quê? Porque o rei Herodes ia querer matar. Eu não sei como está a tua vida, o que você tem feito, o que você tem caminhado nessa terra. Mas eu quero que você entenda nessa noite: Satanás luta para te destruir. Satanás luta para barrar a chamada de Deus que tem na tua vida. Satanás luta para atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Mas uma coisa é certa: querendo ele ou não, Deus vai operar na sua vida. Querendo ele ou não, Deus vai cumprir a chamada que ele tem na tua vida. Querendo ele ou não, o plano de Deus na tua vida acontece. Querendo ele ou não, Herodes querendo matar ou não, o diabo querendo matar ou não, ele querendo atrapalhar, vai acontecer. Sabe o que me alegra, irmão Fabiano, com a Bíblia? É que Mateus vai escrever que o Herodes, que queria matar a Jesus, o Herodes que queria matar o Cristo, o Herodes que queria acabar ali com Jesus nos primeiros meses, anos de vida, é o Herodes que morre. Mas Lucas vai escrever, pastor Paulo, que Jesus crescia e se fortalecia. Aleluia! Jesus crescia e se fortalecia. Aí nós chegamos aqui nesse texto, aqui nessa noite, aqui a Bíblia vai dizer: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Hoje nasceu o Cristo. Eu quero que você abra o teu coração aqui e entender que um dia o Cristo nasceu. Eu quero que você abra o teu coração e entender que um dia o Messias que os judeus esperavam veio a essa terra. Mas eu quero que você abra o teu coração e entenda: quem é o Cristo que você espera? Quem é o Jesus que você espera? É o Jesus que vai abrir a porta do trabalho? É o Jesus que vai abrir a porta do emprego? É o Jesus que vai prosperar, que vai dar riqueza? Qual Jesus você espera? Os judeus esperavam um Jesus que ia ser um líder militar. Só que quando nós olhamos para a história, pastor Paulo, cada época houve problemas diferentes, opressões diferentes. Quando Jesus veio à terra, era o império dos romanos, apertando e oprimindo aquele povo. Só que antes, no passado, teve outros impérios. Outros impérios. E aquele povo está esperando um líder militar. Eles esperavam um Cristo que ia ser um líder militar, que ia libertar o povo, ia colocar o povo de Israel de volta em glória. Eles esperavam isso. Mas quando nós vamos para a Bíblia, a gente vai entender. E essa é a direção que o Espírito Santo me deu hoje para pregar nessa noite. Que Jesus não veio à terra para ser um líder militar. Jesus não veio à terra para fazer aquilo que o ser humano queria. Mas Jesus veio à terra para libertar o ser humano dele mesmo. O pregador libertar ele dele mesmo. O ser humano é mau por sua natureza.
O ser humano carrega o pecado com ele. Como muitas vezes já ouviram falar, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória. Mas quando este Cristo aqui nasceu, ele veio para libertar o homem de si mesmo. Por quê? Porque naquele tempo, diácono Isaías, tinham pessoas religiosas, pessoas que conheciam muito bem a palavra, mas eram presas em si mesmo. Por quê? Conheciam a palavra, mas o coração estava longe de Deus. Conheciam a palavra, mas na frente de todo mundo era um santo, nas costas era um pecador. Quando os fariseus chegam diante de Jesus e falam assim: Senhor, nos dá um sinal. Jesus vai responder: nenhum sinal será dado à geração má e adúltera. Ou seja, na frente de todo mundo eles eram os bonitos. Era o povo perfeito, era o espelho, mas nas costas eram pecadores. Jesus vai virar para aquele povo e dizer: vocês são bonitos pelo lado de fora, mas são como um sepulcro caiado, do lado de dentro está cheio de ossos. Qual é o Cristo que você está esperando? Qual é o Jesus que você espera para a tua vida? O Jesus que eu anuncio para você que um dia nasceu lá em Belém da Judéia. O Jesus que eu anuncio para você que nasceu lá em Belém da Judéia, que foi perseguido por Herodes, que teve que fugir para a terra do Egito. É Jesus que está aqui nessa noite para mudar a sua história, para libertar você de si mesmo, para libertar você dos seus pecados. É para isso que ele veio. É esse Jesus que um dia nasceu, e é esse Jesus que um dia cresceu, que veio a essa terra para libertar você dos seus pecados, mudar a sua história, mudar a sua vida. É Ele. Deus, aleluia. Jesus veio a esta terra, nasceu, e como diz aqui o texto aqui, nessa noite aqui, pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo e o Senhor. Naquele dia nasceu o Salvador. E por conta desse dia que tem na história, pastor Paulo, é que hoje nós temos oportunidade de salvação. Por conta desse dia que esse Cristo veio à terra, que Deus teve misericórdia e enviou o Filho dele, é que hoje você tem oportunidade de ser salvo. É por isso que hoje você tem oportunidade de receber o perdão dos pecados. É por isso que hoje você tem oportunidade de entrar na presença de Deus. Quem sabe no pecado, quem sabe nas falhas, nos erros desta vida, e ser restaurado por Ele, sarado por Ele, curado por Ele, liberto por Ele, salvo por Ele. É por conta deste acontecimento. É porque um dia o Cristo nasceu. E o Cristo nasceu com uma chamada. Ele nasceu com uma chamada. Ele nasceu com um propósito, e aqui eu aprendo. Todo ser humano que está nessa terra, que está hoje na presença de Deus, Deus tem uma chamada na vida dele. Deus tem algo a fazer na vida dele. Ah, mas eu não sei falar. Deus tem uma chamada na tua vida. Ah, mas eu não sei cantar. Deus tem uma chamada na tua vida. Não é só pregar e cantar que faz chamada, não. Tem muito missionário precisando ter sustentado, pastor Paulo. Tem muita gente que tem chamada para deixar aqui a família tudo, ir lá para outro país e pregar a palavra. Tem muita gente que tem chamada para fazer, que nem o te falou, fui lá na cidade de Bitinga e fui levar a palavra. Tem muita gente que não prega com o microfone na mão, mas no boca a boca é um grande evangelista. O pastor Paulo conhece vários. Ei, você tem uma chamada de Deus dentro de você, precisando ser despertada. É preciso ser despertada essa chamada que tem dentro de você. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir o que é a palavra. Não olhe para as tuas limitações. Não olhe para as tuas limitações. Não olhe. As limitações barra você porque você deixa barrar. Por quê? Porque se você colocar no teu coração: eu vou começar a viver o chamado que Jesus tem na minha vida, você vai viver esse chamado. Você vai levar a palavra de Deus. Aleluia. Cada um faz de um jeito. Tem pessoas na internet, pastor Paulo, que tem uma chamada para ensinar a Bíblia no YouTube, né? Tem pessoas na internet que tem chamada para nos status, para WhatsApp, evangelizar. Tem pessoas que criam estratégias, muitas das vezes até de humor, para evangelizar, para falar da palavra. Esses dias começou a aparecer uns vídeos da Bíblia. Você viu isso, pastor Paulo? Até inteligência artificial. O evangelho está sendo propagado. Quem sabe a chamada que Deus tem na tua vida? Você tem que buscar conhecer essa chamada. Quem sabe você é um grande evangelista e está aqui sentado. Quem sabe você vai ser um grande pastor e está aqui sentado. Quem sabe você vai ser uma grande pastora e está aqui sentada.
O diabo está lutando para matar a chamada. Mas Deus está fazendo você permanecer na presença dele para você se encontrar com essa chamada. Aleluia! Para você se encontrar com essa chamada. Glória a Deus. Já larguei os bolsos faz tempo, pastor Paulo. Deus está permitindo você estar na presença dele para você se encontrar com essa chamada. Ei, nunca que Deus pega uma pessoa preparada e manda, não. Ele escolhe uma pessoa e ele prepara para mandar. É sempre assim. É sempre assim. Que preparo tinha Pedro para ser um apóstolo, pastor Paulo? Que preparo tinha Mateus para ser um apóstolo? O publicano. Que preparo tinha Simão Zelote para ser um apóstolo? Que preparo. Mas ainda assim Jesus escolheu cada um deles. Capacitou eles pelo Espírito Santo e enviou eles pela terra. Aí eu olho aqui para esta palavra nessa noite, aqui dizendo assim, ó, pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. Um dia Jesus nasceu. Um dia Jesus caminhou essa terra. Através deste nascimento, nasceu a igreja de Deus na terra. Através desse nascimento, através do Filho de Deus, é que eu e você temos liberdade de dar glória a Deus e aleluia hoje. É através do Filho de Deus que você hoje tem oportunidade de se salvar. É através do Filho de Deus que você tem oportunidade de que, se o mundo aponta teus defeitos, Cristo te abraça e muda os pistolas. Glória a Deus. Aleluia. É uma noite de despertamento. É uma noite de despertamento. Cristo um dia nasceu. E este Cristo quer te despertar para uma grande obra. É Deus. Quer te despertar. Tem tanta coisa nessa terra que você pode fazer em prol da obra de Deus. Deus pode nessa noite aqui tocar na sua mente, te dar uma inteligência que você nunca teve. Te dar uma habilidade que você nunca teve. E você começar a fazer coisas e pensar, como eu estou fazendo? Isso vem do Cristo que um dia nasceu. Deus quer te usar na terra, Deus quer te capacitar, Deus quer te fortalecer. Um dia o Cristo nasceu, e o Cristo começou a caminhar na terra e começou a se capacitar para o ministério. Quando nós olhamos aqui, a Bíblia vai dizer que o menino Jesus no meio dos doutores. As únicas passagens que a gente vai encontrar de Jesus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas tudo criança. Jesus aqui na idade de 12 anos, ensinando os doutores, os mestres lá no templo. Esse Jesus que nasceu, esse Jesus que aos 12 anos ensinou esses homens aqui, esses doutores, é o Jesus que um dia cresceu. E quando ele começou a crescer, ele começou a mostrar que ele era o Cristo. Por quê? Porque ele começou a desenvolver o seu ministério. Você vai começar a entender a chamada que Deus tem na tua vida quando você começar a desenvolver o seu ministério. Mas para isso, o menino cresceu. Eu e você que aqui estamos, precisamos parar de engatinhar na fé e começar a andar, começar a caminhar, começar a correr na fé. Como que é isso? Você vai buscando a Deus, vai se alimentando de Deus, vai se alimentando de Jesus e Ele vai te capacitando na terra. Glória a Deus. Ele vai te capacitando. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Não tenha medo de ir aonde Deus te mandou. Como eu disse aqui no início da mensagem, Deus mexe daqui, Deus mexe de lá, Deus abre uma porta aqui, Deus fecha uma porta lá, e Ele vai te conduzindo, e aonde Ele te colocou é onde Ele quer te usar. Quem sabe é dentro daquela empresa, quem sabe é no meio da tua família, quem sabe é lá no lugar que você frequenta. Se Deus te colocou lá, Ele quer e pode te usar. É preciso crescer. O menino cresceu. Quando o menino cresceu, ele começou a ensinar doutor. Será que ele tinha capacidade para tudo isso? Uma criança de 12 anos? Mas ele tinha o preparo de ser um Cristo. Ele tinha o preparo do Espírito Santo. Hoje nós somos uma igreja que foi fundada por este Cristo aqui. Nós fomos fundados por este Cristo aqui através da morte dele lá na cruz. E através da morte dele lá na cruz, a promessa do Espírito Santo veio. Através da promessa do Espírito Santo, a igreja que começou com 12, foi para 120, foi para 5 mil, depois foi para 8 mil. E aqui está pelo mundo todo. O que você quer dizer, pregador? Qual é a palavra? Eu quero te dizer que este Cristo vai te capacitar e vai te usar. Vai dar crescimento naquilo que você faz. Vai ter crescimento, mas você tem que despertar. Aleluia, Deus. Você tem que despertar. Já é tempo de você entender que não dá mais tempo de ficar preso em barreira, preso no medo, preso na falta de preparo. Não há tempo mais. A informação se avançou de tal maneira. Se eu quiser catar o meu celular aqui, pesquisar uma palavra, a palavra vem na hora. Já não é tempo mais de dizer eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. Se hoje você sair dessa noite aqui entendendo que o Cristo um dia nasceu, um dia ele cresceu, um dia ele se capacitou, você também pode se capacitar.
Se você entender isso nessa noite, busque começar a caminhar na fé. Deixa de engatinhar na fé. Você não pode entrar num culto, sair do culto e continuar a mesma coisa. Não. Acabar o culto, quem é que pregaram lá? Não sei. Não. Como a irmã Jennifer falou aqui nessa noite, não pode entrar no ouvido e sair no outro. Você tem que colocar em prática. Comece a andar com Jesus. Comece a andar na fé. Comece a fazer a obra de Deus na terra. Deus precisa. Até um louvor que o diácono Vanderlei vive cantando. Deus precisa levantar pessoas na terra. Pregador Deus levanta, pastor Deus levanta, missionário Deus levanta. Mas para Deus levantar, tem pessoas que têm que querer abraçar a chamada de Deus. Orando nesse final de semana, Deus falava aqui nessa cidade de Tapinas aqui, Deus tem levita, Deus tem pastores, Deus tem obreiros aqui nessa cidade. Mas é preciso o povo despertar. É preciso o povo querer buscar conhecimento, deixar o medo, deixar a vergonha de lado. Seja ousado. Cristo era ousado. Aquele povo vinha lá com artimanhas para ele, para querer prender ele. E ele falava com ousadia e o Espírito Santo dava vitória para ele. Glória a Deus. Seja ousado. Para de ter medo. Para de querer voltar para trás. Não é um passo para frente e dois para trás, não. É um passo para frente, dois para frente, três para frente, quatro para frente. Andando para frente com Jesus. O Cristo só andou para frente. Um dia ele nasceu, um dia ele cresceu, um dia ele se fortaleceu. E um dia ele começou a caminhar na Galileia das Nações, começou a pregar, começou a fazer milagre, ele foi crescendo, crescendo até cumprir o chamado dele. Assim vai ser na tua vida se você abraçar a sua chamada. Assim vai ser na tua vida nessa noite se você abraçar a tua chamada. Você vai crescer, você vai ser capacitado. A primeira vez que eu peguei esse microfone, ele foi por causa do pastor Paulo e foi assim, né, pastor Paulo? Já teve vez de eu pregar 4, 5 vezes numa mesma semana. Mas um dia eu comecei assim. Não foi, pastor Paulo? O pastor Paulo deu oportunidade. Você entendeu? Você precisa desenvolver na fé. Você precisa romper o medo. Romper pela fé. E entender a chamada que Deus tem na tua vida. Nunca olhe para os seus defeitos. Nunca olhe para os teus erros. Nunca olhe para tudo aquilo que você fez de errado. Olhe para o plano que Deus tem na tua vida. Aleluia! É o único lugar que você vai encontrar coisas ao contrário da vontade do ser humano, do entendimento do ser humano, é na Bíblia. É na Bíblia que você vai encontrar um ladrão inaugurando o paraíso. É na Bíblia que você vai encontrar um homem que matou um egípcio dizendo, pastor Paulo, não matarás. É na Bíblia. É na Bíblia que você vai encontrar isso. Entenda, este Deus aqui quer te capacitar, quer te fortalecer, quer te usar, quer fazer você uma tocha na mão dele. Eu não sei se vai ser no louvor, não sei se vai ser na palavra, não sei se vai ser no evangelismo, mas de alguma maneira Deus quer te usar. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar que Deus sabe de tudo, amém? Deus sabe de tudo. Um dia este Cristo entrou em Samaria, chegou lá e conversou com uma mulher ali num poço, era o horário do meio-dia, pastor Paulo, que já tinha passado ali 5 casamentos, agora estava com amante. Chegou para ela e disse assim, chama o teu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Disseste bem. Você teve 5, o que você tem agora não é teu. Você quer dizer, pregador, qual é a palavra? Deus te conhece. E mesmo te conhecendo, Ele te escolheu. Ele te chamou. E Ele vai te capacitar. Mesmo te conhecendo. Mesmo sabendo quem é você. Mesmo sabendo quem era aquela mulher de Samaria. Jesus pegou aquela mulher. Foi lá se encontrar e ficar com ela. Sabe o que aconteceu? A partir do momento que ela saiu da presença de Jesus, ela já saiu anunciando. Eu tenho encontrado um homem que tem falado tudo que eu tenho feito. Porventura não é o Cristo? Glória a Deus! Aleluia! Jesus, pastor Paulo. Ué, será que ela tinha capacidade para pregar? Se ela tinha, eu não sei. Se a oratória era boa, eu não sei. Mas ela começou a pregar. Sabe o que aconteceu? Toda a cidade de Sicar foi se encontrar com Jesus. Deus, aleluia! Ué, até agora de pouco era uma mulher pecadora, uma mulher adulta. O que aconteceu? O Cristo se encontrou com ela, capacitou ela para fazer a obra. Glória a Deus! É isso que precisa entender, entrar na cabeça da gente muitas das vezes. Quando me veio a oportunidade, como eu disse aqui agora há pouco, a primeira vez de pregar, a minha resposta foi, eu não sei, mas eu abri a boca e Deus me deu direção. Se você lá dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, ou até mesmo aqui na igreja no culto, abrir a boca e querer deixar Deus te usar, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele vai. Mas é preciso você querer. É preciso você querer. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não obriga ninguém a fazer nada.
Que nem a irmã que disse aqui acerca aqui de uma pessoa que está afastada da presença. Deus não vai obrigar a pessoa a voltar. Mas se a pessoa voltar, ele está de braços abertos para receber e para operar. Hoje é uma noite que Deus mudou tudo o script aqui. Hoje é uma noite que Deus mudou tudo o negócio aqui. Deus quer falar com alguém aqui que Deus tem uma obra para fazer. Deus tem uma obra a fazer na sua vida. Deus quer falar com alguém. Só que ainda é tempo que você está dormindo. Só que é tempo que você está dormindo, é tempo que você está despercebido. Como Herodes ficou despercebido. Herodes combinou lá com aqueles magos lá, vocês vão, mas vocês voltem e avisem. Passou o tempo, pastor Paulo. Ninguém voltou. Tem pessoas aqui no culto que estão assim, ó. Está esperando, não toma atitude. E vai passar a oportunidade. A oportunidade de Herodes é uma oportunidade ruim. Mas agora a oportunidade da igreja é uma oportunidade boa. Você fica esperando, a oportunidade não chega. Corre atrás da oportunidade que ela te encontra. A Bíblia diz que aquele que serve a Deus, as bênçãos correm atrás dele. Seguirão a ele. As bênçãos te seguem. Só que há momentos na vida do crente, na vida do servo de Deus, que ele tem que tomar uma atitude para o milagre acontecer. Se Jairo, irmão Fabiano, não tivesse tomado a atitude de ir até Jesus, dobrar o joelho e falar: Senhor, a minha filha está enferma em casa, a menina tinha morrido e ia morrer. Tinha morrido e ia morrer. Se o centurião de Cafarnaum, com o menino em casa, paralítico, atormentado, não fosse até Jesus, se prostrasse diante de Jesus e falasse a situação dele, não tinha acontecido. Há momentos que você precisa ter uma atitude. Há momentos que não é só orar. Há momentos que não é só esperar. Há momentos que você tem que ter atitude. Muitas das vezes a pessoa fala assim: eu quero que Deus abra a porta de emprego. Dê o seu primeiro passo na presença de Deus. Ore, busque, mas dá o primeiro passo. Vai atrás. Eu rasgo essa Bíblia se Deus não abrir a porta. Quando você toma a sua atitude. Eu quero um relacionamento conjugal. Ora a Deus. Jejum e busca. Mas dá o primeiro passo. Vai atrás, busca. Deus vai preparar. Deus vai colocar a pessoa diante do teu caminho. Tem hora que é preciso você dar o primeiro passo, a sua atitude, para que esse Cristo que eu prego para você nessa noite opere na tua vida. Por isso que muitas vezes a pessoa que passa ano entra ano na igreja continua a mesma coisa, não muda. Por quê? Não toma atitude. Fica esperando. Tem coisa que não cai do céu. Tem coisa que Jesus não vai mandar na tua porta. Tem coisa que você tem que buscar. Tem coisa que você tem que buscar. Quando você busca, este Cristo opera na tua vida. Mas é quando você busca. Quando a gente olha para a Bíblia, os exemplos de Jesus, Jesus buscou. Ah, mas Jesus curava, Jesus fez isso e aquilo, Jesus era o Cristo. Mas Jesus pagou 40 dias no deserto orando e jejuando. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos Jesus travando noites de batalha no monte e no deserto. Jesus também pagava o preço. O ser humano não quer pagar o preço. Nós vivemos uns dias e tudo está ficando confortável. A pandemia foi algo muito ruim. Morreu muita gente. Mas também deixou o povo muito confortável. Por quê? Porque agora pediu, chega em casa. Ninguém tem que ir na loja lá comprar mais. Ninguém tem que ir na lanchonete buscar mais. Agora só entrega. Só quer em casa. O povo se acostuma. O povo se acomoda. E na presença de Deus é a mesma coisa. Fica acomodado, esperando que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E Deus não faz muitas das vezes. Porque o ser humano está acomodado. É preciso o ser humano tomar uma atitude. É preciso isso. Que nessa noite você possa abrir o coração da tua para esta palavra. Porque como eu disse, o esboço já foi faz tempo. Aqui é Deus tomando aqui para falar com você. Algo específico. Algo específico. Toma atitude. Sai da zona de conforto. Para de esperar vir na tua mão. Toma atitude. Busca. Você sabe que você tem uma chamada. Sabe que Deus quer te usar. E você fica dando lugar para o medo. Fica paralisado. Toma atitude. Para você ver se Deus não é contigo e não te capacita. Toma atitude para você ver, mesmo com medo, mesmo com fraqueza. Toma atitude. Você vai ver se Deus não vai te honrar na terra. Deus honra aquele que tem compromisso com Ele. Deus honra aquele que sai da zona de conforto e quer fazer a obra. Aquele que não quer fazer as coisas relaxadas. A Bíblia diz assim, acerca daqueles que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus não tem prazer nessas pessoas. Mas agora aquele que na fraqueza, no medo, dependendo do jeito que está, se dispõe a fazer a obra dele, buscar, Deus capacita esse. Deus usa esse. Deus faz milagre na vida desse. Milagre todo mundo precisa. Mas muitas das vezes nós temos que pagar o preço para o milagre da vida. Que é a coisa que o ser humano não quer mais.
Muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero que Jesus cura, mas quando foi que bateu 21 dias de joelho, orando e jejuando para Deus curar? Quando foi que pegou e fez uma campanha na igreja aí de muitos dias assim, orando, buscando, Deus vai me dar vitória. Mas tem que buscar, tem que querer, que não batismo com o Espírito Santo. Nos dias de hoje é uma coisa que tem desaparecido, por quê? Porque as pessoas não buscam mais. Estava conversando com o pastor essa semana, eu não lembro qual que era, mas o pastor Alexandre. As pessoas entram na igreja, sentam na igreja e vão embora do mesmo jeito, pastor Paulo. Você tem que entender que você tem que voltar para a tua casa transformado. Você tem que entender que você veio para o culto, você tem que vir para o culto com um propósito. Eu vim para o culto para levar a resposta, eu vou levar. Eu vim para o culto para levar o milagre, eu vou levar. Eu vim para o culto não só para escutar fulano de tal pregar. Não vim para o culto porque o maluco da revelação veio pregar, não. Eu vim para o culto porque eu quero o meu milagre. Eu vim para o culto para adorar a Deus e eu vou levar o meu milagre. Glória a Deus. É preciso estar nesse despertamento no meio da igreja. Eu conversando com o pastor Alexandre falou assim para mim, é preciso ensinar para o povo que eles precisam orar, eles precisam despertar, eles precisam jejuar, eles precisam vigiar, e é uma verdade. Pela falta da oração, pela falta do jejum, pela falta da vigilância, o ser humano está se afastando de Deus aos poucos. Evangelista, me mostra isso dentro da Bíblia, vou te mostrar. Todo mundo já escutou aqui eu falar Lucas capítulo 15, a parábola das 100 ovelhas. O homem deixa 99 no aprisco no deserto, vai buscar uma perdida. Mas logo em seguida vai falar da dracma perdida. A dracma perdida não se perdeu na rua, pastor Paulo, se perdeu dentro da casa. A dracma perdida se perdeu dentro da casa. Muitas das vezes você é uma dracma perdida, está dentro da casa do Senhor, mas está perdido. Muitas das vezes você está dentro da casa do Senhor, mas você está perdida, está sem direção. Por que você está perdido sem direção? Que hoje seja uma noite de despertamento. Que hoje seja uma noite de despertamento para o teu coração. O esposo foi embora faz tempo. Você precisa se despertar. Você precisa se levantar. Você precisa voltar a ser como você era antes, fervoroso, buscando. Os dias são maus. Como o bispo disse hoje no batismo do pastor Paulo, me fala uma coisa boa desse mundo aí, nos dias atuais. Me fala uma coisa boa que tem acontecido nesse mundo nos dias atuais. Tudo que está aqui se cumpre. Só que aqui dentro que diz que tem que orar, tem que jejuar, tem que vigiar. É aqui dentro que diz como o crente tem que andar. É aqui que diz como que se aproxima de Deus. Aqui. Mas agora no dia de hoje o povo está acomodado, não quer mais orar, não quer mais ler, não quer mais buscar conhecimento. Não quer. Não. Nos dias de hoje, o culto que se prega a palavra, o povo não vem. Como eu estava conversando, né, pastor Paulo? Vamos fazer aqui o culto de ensino. Muitas vezes o povo não vem. Agora, se falar que vai vir alguém que revela, o povo vem. Isso está no mundo todo. Isso está no mundo todo. Não estou dizendo que é o caso daqui. Isso está nesse mundo afora. As pessoas estão buscando coisa mastigada. Estão buscando um culto para Deus falar na revelação. Quando eu só abrir a Bíblia em casa que Deus fala. É tempo de despertar. É tempo de deixar de estar acomodado. Deus tem um profundo, um oculto com cada um de vocês. Deus tem um mistério com cada um de vocês. Deus pode te levantar na terra, arrancar você daqui e mandar você lá para o Malawi, para outros países do mundo, Estados Unidos, que seja, África, Moçambique, fazer de você um missionário. Deus pode pegar você aqui nessa terra, arrancar você dessa cidade, levar você para outra cidade, você ser um pastor, uma pastora, o homem de Deus usado na mão dele, uma mulher de Deus. Mas você tem que despertar, sair da zona de conforto. O medo faz parte da caminhada. A fraqueza faz parte da caminhada. O diabo lutar para matar a sua chamada faz parte da caminhada. Fez parte da de Jesus. Antes de Jesus ter 2 anos de idade, Herodes tentou matar Jesus. Mas uma coisa é certa, todas as vezes que o adversário tenta matar aquele que tem chamada, o Espírito de Deus te direciona para sair daquele laço. Jesus era para ter sido morto por Herodes, mas veio o Espírito de Deus em sonho e falou com José: pega o menino e foge para o Egito. E se demora lá, fica lá. O Herodes morreu e o menino cresceu. Deus possa operar na tua vida nessa noite. E guarda isso que eu estou falando para você. Deus está falando com você nessa noite. A mensagem aqui era totalmente diferente. Que Deus falou que Ele está falando com você. É com você. Entenda isso. A obra é muito grande. Mas você tem que despertar, acordar, que não dá tempo de dormir mais não. Amém? Amém. Desperta tu que dorme. Desperta. Porque grande é a obra que Jesus vai fazer nessa noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Aleluia. Jesus Glória a nessa noite. Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Grande Deus. Graças a Deus. Tudo que os irmãos se colocarem de pé.